Estamos iniciando o programa Saúde Master. Essa edição é a de número 74, sempre avisando de toda a interface de comunicação. Já aparece aí o código QR, é só apontar a câmera do celular para o código QR e você vai poder perguntar aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo no programa Saúde Master aqui pela querida TV Master. Outro detalhe também que eu queria avisar é o endereço da internet. Está aparecendo aí, ó, tvmaster.tv, e aí sem nenhuma barreira para o mundo inteiro, ao vivo e a cores. E para incrementar ainda mais a comunicação, a gente tem uma novidade. Sempre aqui a TV Master e também o programa Saúde Master na frente, quando o assunto é interação e comunicação. Eu queria que o Gil, já agradecendo, a Verônica Amorim, todas as pessoas que estão trabalhando. Por favor, observem aí essa imagem. É a minha imagem em carton, mas de tanto eu perguntar, e aí, doutor, eu registrei. Portanto, agora, querendo, podem testar aí. Se você no seu dispositivo móvel ou no seu computador, não importa. Se você digitar agora aidoutor.com, vai cair direto no meu WhatsApp e você vai poder perguntar. É isso mesmo. Se quiser, não coloque nem o www. E também, quando tivermos aqui profissionais, médicas, e quando vocês quiserem perguntar, ou eu perguntar aqui, eu vou dizer, e aí, doutora, é só vocês interagirem do modo que está aí. Podem testar também. E aí, doutora.com, que vai cair direto aqui no meu WhatsApp. Ou seja, a interação é totalitária. Não existe isso na TV brasileira. E é um programa que verdadeiramente salva vidas, repetindo, já na edição de número 74, e agradecendo a todos que estão agora nos canais da Claro, os canais 20 e 520 da Claro aí para praticamente toda a Paraíba. Vamos começar o nosso programa sempre em 2 blocos, e no primeiro bloco é uma estreia aqui no programa Saúde Master. Eu já estou aqui na bancada com o doutor Marcelo Rick, ele é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui, é uma honra receber o senhor aqui no Saúde Master. Olá, Fábio, para mim é um prazer contribuir aqui com temas tão relevantes para a sociedade, como a cirurgia do refluxo, doença do aparelho digestivo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigado, doutor. Doutor, o senhor foi entrevistado, eu assisti de forma brilhante aqui, né, pelo nosso presidente, o Alex Filho, e realmente, eu assistindo a entrevista, deu para ver como o conhecimento do senhor é muito amplo e mereciam vários programas. Portanto, a importância do senhor aqui, o que iremos transmitir a título de utilidade pública, pode ter certeza que iremos salvar vidas nessa noite, doutor. Com certeza. O assunto saúde, prevenção, promoção da saúde, nunca é demais. Quanto mais a gente tiver acesso a esse conhecimento, e que coisa boa, o e aí doutor, e aí doutor. Eu sempre falo hoje que o conhecimento está a um braço de distância. Então, com o WhatsApp, com o celular, e aí doutor, cai direto no seu WhatsApp, faz pergunta, tira dúvidas, se previne de várias doenças. Muito bom, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. E aproveitei também, já que eu gosto muito da área tecnológica, registrei tudo para a gente poder interagir ainda mais e salvar um número maior de vidas. Eu quero agradecer também a filha do Alex Filho, a Júlia Costa, interagiu assim de uma forma muito sábia no decorrer da nossa preparação. Doutor, é muito importante porque a gente já tem a certeza, com essa interação, que faremos um grande programa. Ótimo, certamente. Bem,
O sobrenome Rick, doutor, é muito forte e muito conhecido. Eu vou fazer uma analogia nesse início e creio que Campina Grande, agora que temos uma audiência maravilhosa, vai ficar talvez encantado e surpreso. Eu sou um pesquisador também nessa área e a partir daí, doutor, eu vou mostrar algumas coisas que creio, tenho certeza que há uma ligação familiar. Eu queria que o Gil colocasse a primeira imagem aí, por favor. Esse é o monumento do doutor João Rick, não é? Que o doutor João Rick é o pai do Newton Rick. Esse monumento é lá em Campina Grande. Eu estive lá na minha pesquisa nesse final de semana. Essa foto fui eu que tirei. Ou seja, já digo uma coisa, doutor, está bem conservado, viu? Estão cuidando bem da sua família lá em Campina. Isso é bom. Isso Demais é bom. aqui. Estou vendo que você pesquisou o tema a fundo. Não, pesquisei. Vamos adiante. A outra, essa é a segunda. Essa foto aí é um abraço do doutor Newton Rick com Ronaldo da Cunha Lima, o saudoso, o grande poeta Ronaldo da Cunha Lima. Dá muita saudade realmente de Ronaldo. E o Newton Rick foi um empreendedor daquela época do algodão, ou seja, ele trouxe riquezas, trouxe empresas, realmente é fabulosa a história dele. E quando eu fiquei sabendo, eu vou estar aqui, como estou aqui, ao lado do doutor Marcelo Rick, doutor, eu digo, vai ser melhor ainda, porque essa história, essa identidade com a Paraíba, da família Rick, é realmente maravilhosa, doutor. Demais. Nossas raízes começaram em Campina Grande. Meu nome é Marcelo Rick, filho de Haroldo Rick. Haroldo que é Rick. Filho de João Rick, não o João Rick, que é pai de Newton Rick, é um outro João Rick, são primos, que é filho de Nicolau Rick e Rosa Rick. Morreram, faleceram com mais de 100 anos de idade, Nicolau Rick e Rosa Rick. Interessante. Mais outra imagem, por favor. Olha, talvez poucas pessoas saibam, isso aí é até histórico. O primeiro garoto propaganda do Banco Industrial de Campina Grande, fundado pelo doutor Newton Rick, foi Pelé. Pelé foi diretor do banco, vamos dizer assim, um diretor de marketing, né, para aquela época, mas Pelé já mostrando aí o cheque, né, a época do cheque. Vejam aí, Pelé, uma das atividades dele também foi diretor do Banco Industrial de Campina Grande, isso tudo implementado pelo doutor Newton Rick. Vamos para a próxima, por favor. Isso aí é meu pai. E uma coincidência, viu, doutor? Meu pai, Heraldo César, que está aí na foto, está o nome do banco ali, ó, Banco Industrial de Campina Grande, S.A. Papai trabalhou 6 anos no banco. Ou seja, a gente tem uma gratidão com a sua família, viu, doutor? Muito obrigado, não sabia. Uma gratidão com a sua família. Vamos para mais outra imagem. A próxima aí, eu não sei se é uma imagem, creio. Aí tem uma curiosidade. Eu acho que as pessoas estão aí. No caso, veja que incrível. O doutor Newton Rick, ele foi produtor do filme, né? Dona Flor e seus 2 maridos, né? Por incrível que pareça, foi o Newton Rick aí. Tá aí. Vejam como a história é rica, né? Vamos mais adiante para ver mais alguma foto. Pronto, aí é onde nós vamos encerrar e eu vou fazer um pedido ao prefeito eleito de Campina Grande. Eu queria que Gil dividisse a tela comigo e com o doutor. Doutor, vejam essa curiosidade. Eu não sei se o senhor sabe disso, mas foram nas minhas pesquisas. Essa tela que está aí é toda feita de azulejo. Ela está agora onde era ali na Marquês do Herval, em Campina Grande, o Banco Industrial de Campina Grande. Ela está lá. Só que há algum tempo é uma loja de eletrodomésticos. Essa parede é a coisa mais linda do mundo. São grandes azulejos e essa parede ela é enorme, é uma coisa belíssima. Isso aí tem história. Isso tem vida. Eu posso dizer, doutor, que muitos da família do senhor estão presentes aí. Por quê? A época do algodão, aí tem toda uma identidade histórica. E qual seria o meu pedido ao prefeito aí, né, ao Bruno Cunha Lima, né? Era que
no decorrer da administração dele, ele viesse a resgatar esses azulejos, ou seja, tirar os azulejos daí com muito cuidado, com cuidado cirúrgico, viu, doutor? Para colocar num local realmente que seja relevante a nível público, porque isso faz parte da história. Portanto, era esse o registro da minha pesquisa e vamos ver se o prefeito atende. Ele está começando com muita vontade, eu espero que assim continue. Portanto, muito obrigado, eu quero agradecer, assim, até em nome da minha família, porque num momento da vida, papai obteve a confiança do doutor Newton Rick. Eu que agradeço, para mim foi um passeio no passado, na história da minha família. Essa arte que você acabou de mostrar realmente relembra muito, tanto na minha família como na nossa história. E eu endosso o seu pedido, reforço o seu pedido, se o prefeito Bruno Canlin puder colocar essa arte no local mais visível, seria muito bom para a gente. Obrigado, doutor. E vamos iniciar com as perguntas, obviamente. Doutor, eu escolhi, assim, para o início, até porque sou também um bariátrico, eu escolhi de começarmos pela cirurgia bariátrica. A gente sabe que o Brasil está num nível, eu julgo, altíssimo nesse tipo de cirurgia e principalmente tendo a qualidade de cirurgiões como o senhor. Eu queria que o senhor dissesse em que estágio estamos da cirurgia bariátrica no Brasil. O Brasil ele se posiciona no segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo. Então, a gente faz muita cirurgia bariátrica. E, por incrível que pareça, a gente tem muitos cirurgiões habilidosos com uma baixa idade. Então, a formação da cirurgia bariátrica aqui, com grandes centros muito próximos como Recife, como São Paulo, como a nossa própria cidade, tem formado grandes cirurgiões bariátricos. Então, a gente se posiciona num alto escalão a nível mundial. Então, o Brasil ele faz bem na bariátrica mundial. Mundial. Doutor, nós sabemos que existem, vamos dizer assim, os modos de se fazer a cirurgia bariátrica. A bypass, vamos dizer assim, é uma das, creio, uma das mais requisitadas, né? E nós sabemos que hoje, até a título dos hospitais públicos, essa cirurgia é realizada com muita eficiência também. Aí eu pergunto ao senhor, quem seria um candidato a essa cirurgia? A cirurgia bariátrica ela tem indicações específicas. Tem várias técnicas disponíveis. Basicamente, duas, o bypass e o sleeve, mas existem muitas outras, o duodenal switch, o SADS, o Scopinaro, mas as técnicas mais realizadas são o bypass e o sleeve gástrico. Talvez, se a gente fizer hoje uma estatística, a técnica mais realizada seria o sleeve gástrico, talvez, mas o bypass é muito realizado e em números de casos totais ainda é a técnica mais realizada em número de casos totais, se contar o passado e presente. A indicação para a cirurgia bariátrica é uma indicação teoricamente simples. O paciente tem que ser obeso, mas que nível de obesidade? O paciente tem que ter uma obesidade que ele não conseguiu controlar, que ele não conseguiu reduzir o peso. E a gente tem várias ferramentas para graduar o nível de obesidade do paciente. Uma ferramenta bastante simples é uma razão matemática, que é o peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado, que isso a gente chama de IMC, Índice de Massa Corpórea. O IMC normal ela vai de 18,5 a 24,9. De 25 a 30 é o sobrepeso, a bariátrica não está indicada para esses casos ainda. De 30 a 34,9 é a obesidade grau 1. Está indicada a cirurgia para esses casos? Muito paciente me pergunta. Uma indicação nova, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, nestes pacientes com obesidade grau 1, que sejam diabéticos descontrolados, ou seja, aquele paciente diabético que não conseguiu se controlar o seu diabetes com remédios, com atividade física, com os tratamentos não cirúrgicos, já se indica técnicas de cirurgia bariátrica. No MC grau 2, que é o 35 a 39,9, já se indica muita cirurgia bariátrica, desde que o paciente tenha pelo menos uma doença que foi piorada pela obesidade, que se chamamos comorbidades. E maior ou igual a 40, aí sim, o paciente não precisa ter nem doença associada, não precisa ter comorbidade, já indicamos cirurgias bariátricas direto, desde que o paciente tenha uma história de obesidade de 2 anos, que não conseguiu perder o peso com os métodos não cirúrgicos habituais. Doutor Marcelo Rick, está chegando uma pergunta aqui, já começam a chegar, obviamente, as perguntas. Pelo que eu estou interpretando aqui, ela está dizendo o seguinte, ela não tem comorbidades, mas depois que teve a criança, ficou com um peso, ou seja, ficou com um peso
um excesso de peso. Aí ela pergunta, nesses casos, mesmo sem comorbidade, já se indicaria uma cirurgia bariátrica? Indicaria dependendo do nível de obesidade. Se caso ela se enquadrar na faixa com IMC maior ou igual a 40, ela já pode operar mesmo sem comorbidades. Se ela tiver um pouco a menos, mas se tiver entre 35 e 39,9 de índice de massa corpórea, ela tem que ter pelo menos uma comorbidade, de 21 comorbidades que são elegíveis para a indicação da cirurgia bariátrica. E aí sim ela poderia realmente ser beneficiada com a cirurgia. Não sei se eu esclareci a dúvida dela. Não, era essa mesma dúvida. Doutor Marcelo, lógico, quando eu fui fazer a minha cirurgia bariátrica, a gente tem que tirar todos aqueles laudos, fazer todos os exames. Isso. E eu passei a perceber a importância disto. Por exemplo, a parte psicológica. Essa é fundamental. Isso. Porque, por exemplo, eu estou com 2 anos e pouco de cirurgia, fiquei, vamos dizer, curado da diabetes, que era o grande problema que eu tinha, e da gordura no fígado também, mas eu estou naquela fase que sabemos que é muito delicado manter. Isso. Eu acho que eu estou naquele, vamos dizer, naquele limite que eu já estou tendo que ter muito cuidado. Isso. Na pandemia agora eu ganhei 5 quilos, já perdi 2, ou seja, essa administração tem que ser muito cuidadosa. E aí, doutor? Demais. Eu sempre falo ao paciente, o paciente tem que emagrecer com saúde, não só a sua saúde física, mas como a sua saúde mental. Não só ele é importante, como é necessário e obrigatório o acompanhamento pré-operatório e o acompanhamento pós-operatório também faz esse mistério. Porque a gente tem que emagrecer, mas muitas pessoas, eu dou sempre um exemplo, o que o paciente procura quando ele vem à procura de um cirurgião bariátrico, quando ele procura um cirurgião bariátrico, na realidade ele quer, no fundo, felicidade. Sendo que emagrecimento não é sinônimo de felicidade, porque se fosse assim, não existiria magros infelizes. Então, a gente tem que cuidar para que o paciente emagreça não só fisicamente, mas mentalmente bem. Muitas vezes, o paciente ele pode culpar, estou dando um exemplo, ele pode culpar a sua infelicidade, não ascender profissionalmente, estar com um casamento um pouco ruim por conta da obesidade. Aí ele emagrece, ou ela emagrece, fica bonito, e às vezes não ascende, o casamento não melhora. E aí? E aí, doutor? Ele vai culpar quem? Aquela culpa secundária não tinha. Então, a obesidade, o emagrecimento não é sinônimo de felicidade. Eu sempre falo, emagrecimento é uma das ferramentas para uma melhor saúde, que é uma das ferramentas para a felicidade. Então, por isso que é muito importante a avaliação psiquiátrica ou psicológica pré e também pós-operatória. Doutor Marcelo, aqui nessa bancada, por algumas vezes, nós falamos muito no âmbito da cirurgia robótica. É lógico, ela é uma realidade. Sabemos que, creio, daqui a algum tempo, um breve tempo, teremos também robôs aqui nos hospitais, aqui em João Pessoa, em Campina Grande também. Como é que o senhor vê toda essa sistemática do robô auxiliando nas cirurgias digestivas? Eu já entrevistei alguns cirurgiões, doutor, que disseram o seguinte, inclusive aqui para as câmeras da TV Master, que nesses próximos 5 anos, o cirurgião que não estiver também na área robótica está fora. E aí, doutor? Está certíssimo, acho que está fora do mercado. Do mercado, isso. é do Com mercado. certeza. O robô, só para a título de esclarecimento para o nosso telespectador, nossa telespectadora, ele não opera só. O robô, digamos, seria um avanço da videolaparoscopia. O robô ele é controlado pelo cirurgião, são 4 braços que ele existe, mas o robô ele dá um auxílio muito grande, porque ele consegue chegar aonde a mão e a pinça da laparoscopia não chega. A visão é perfeita, o conforto que você opera é muito bom. O robô ele faz mais movimentos que a articulação humana permite. Então, o robô ele permite uma cirurgia com maior precisão e com menos invasibilidade. Hoje, a cirurgia, a gente procura, no âmbito geral da cirurgia, ser cada vez mais invasivo com menos agressividade, ou seja, traumatizar menos o tecido, ser mais específico, atuar só naquele local da doença. E isso, o robô ajuda muito. É uma realidade mundial, uma realidade brasileira, é um caminho sem volta, e creio que breve teremos o robô aqui na nossa cidade. Doutor Marcelo, a gente comenta muito, eu acho que principalmente
Após a pandemia, todos esses fatores, né, que estamos vivenciando adversos, é a tal da gordura no fígado. Que é chamada esteatose hepática. Justamente. Eu tinha grau 3. Quando eu fui no médico, o médico me fez um susto e foi bom, porque ele disse, olha, Fábio, depois disso é a cirrose hepática. E eu nunca bebi, eu não aguento beber nem um copo de cerveja. E aí, doutor? A esteatose hepática, ela é a gordura no fígado. A principal causa de esteatose hepática é a obesidade, é o engordar. E o principal tratamento da esteatose hepática é o emagrecer. A esteatose hepática, como você bem falou, tem 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. Quando o fígado está com um excesso de gordura muito grande, que está no grau 3 da esteatose hepática, essa gordura no fígado, de uma forma bem didática, de uma forma bem mais grosseira, ela pode inflamar o fígado. É um quadro que a gente chama de esteatohepatite. É uma hepatite que foi ocasionada pelo excesso de gordura no fígado. E algumas esteatohepatites podem evoluir para uma síndrome chamada NASH, que é uma sigla em inglês chamada Non-Alcoholic Steatohepatitis, que é a esteatohepatite não alcoólica. E quando acontece a esteatohepatite não alcoólica, 3 a 4% dos casos podem evoluir para a cirrose hepática. E a cirrose hepática não tem cura. Para vocês terem uma ideia da importância desse tema, a obesidade ela é a terceira causa principal de cirrose hepática nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, a população americana é bastante obesa. E a obesidade é fator de risco para a esteatose hepática, que é fator de risco para a esteatohepatite, que é fator de risco para a cirrose. Então, no extremo, a gente tem obesidade e no outro extremo, a gente tem a cirrose. Como está mostrando aí, o fígado acima é um fígado bem, eu digo, roxinho, um fígado normal. Um fígado abaixo já é um fígado com bastante gordura, certamente já evoluindo aí para um quadro de cirrose hepática. É uma imagem muito boa essa. Entendi. Doutor Marcelo, ainda nesse campo aí, vamos supor, da gordura no fígado, a gente sabe que no âmbito da internet, principalmente com o advento da pandemia, a internet, a conexão, ela cresceu e crescerá de forma assustadora. E tem muita coisa, muita informação falando de fórmulas, simpatias, tudo o que se imaginar para melhorar ou para acabar com a gordura no fígado. E aí, doutor? Existem realmente alguns remédios cientificamente comprovados que atuam na esteatose hepática, mas ainda de forma muito vagarosa, ainda de forma não muito promissora. O maior tratamento da esteatose hepática é o emagrecimento. E como a cirurgia bariátrica é a maior ferramenta para o emagrecimento para sempre, o emagrecimento constante, então a cirurgia bariátrica hoje ela é um grande tratamento da esteatose hepática, lógico, nos pacientes que já têm um índice de massa corpórea que já indica cirurgia. Tratamento medicamentoso para a esteatose hepática temos, mas ainda assim não tem tanto sucesso. Muitos remédios, como por exemplo a metformina, que é usado no diabetes, também pode ser usado para a esteatose hepática, mas a taxa de sucesso de cura da esteatose ainda é baixa. Melhora, diminui, mas a cura é muito difícil. A cura realmente é com emagrecimento, porque a esteatose hepática nada mais é do que gordura no fígado. Para perder gordura, a gente tem que emagrecer. A atividade física ajuda bastante também. Vocês estão ao vivo aqui na edição de número 74 do programa Saúde e Marte, já agradecendo a todos os telespectadores, a audiência sempre crescente, e eu queria aproveitar para falar de um dos nossos patrocinadores, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. E o Laboratório Maurílio de Almeida está com uma novidade bem interessante, aí está a logo, completando nesse mês 70 anos, ou seja, há toda uma tradição, né, há todo um embasamento, e a partir daí, desde a semana passada, nós lançamos o aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida. Vocês estão visualizando agora as opções, ele é bem simples, bem otimizado, gratuito, lógico, e disponível nas duas lojas. Se você tem Android, você vai na loja do Google Play, busca lá Maurílio de Almeida, vai baixar e começa a utilizar. Se você tem iOS, iPhone, por exemplo, aí você vai na loja da App Store, o mesmo procedimento. Essas telas aí é um recurso do aplicativo do Maurílio de Almeida que eu acho sensacional. Como o Maurílio de Almeida tem quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba, notem que aí
ele vai sempre indicar, através do aplicativo, qual é a unidade mais próxima de aonde você estiver. E não só isso, você vai poder entrar no mapa de localização, vai poder ligar, vai poder interagir, vai poder compartilhar e vai poder também marcar um horário em qualquer unidade. Portanto, realmente o Maurílio de Almeida tem compromisso. Fora isso, tem todas as opções ligadas com dicas de saúde, você pode interagir também a título de alguma dúvida, de qualquer esclarecimento. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, tem que pensar realmente no laboratório Maurílio de Almeida. Eu quero aqui assim dar até um abraço e desejar boa sorte, né, ao nosso amigo, já esteve aqui, brevemente estará novamente, o doutor Fábio Rocha. Muito sucesso, doutor, conheço o senhor. E a gente está torcendo muito aí nessa pasta tão importante que é a pasta da saúde. Não é isso, doutor? Desejo sucesso, Fábio Rocha, conheço o trabalho. Sucesso, Fábio, uma das maiores pastas, eu diria, se não a maior pasta da Secretaria, né, da Prefeitura de João Pessoa. Né? Doutor Marcelo, vamos agora falar que também se agravou, creio, com a pandemia, o câncer de intestino. E o senhor é um especialista também na área oncológica. Isso. Como é que o senhor está vendo esse momento? Ou seja, estão aparecendo pacientes de forma mais grave. Qual é a radiografia do senhor? A pandemia ela foi interessante, no seguinte sentido. A pandemia ela fez surgir outras doenças, desde doenças psiquiátricas, psicológicas, como ansiedade, até o sobrepeso, obesidade. E obesidade é fator de risco para câncer de intestino também. Lógico que não tão com curto intervalo, não com tão curto tempo. Então, naqueles pacientes que já tinham uma predisposição genética para o câncer, a obesidade ajuda. E eu diria que um dos grandes problemas durante a pandemia foi o paciente não querer se operar. Então, eu tive casos de pacientes com câncer de intestino que não quiseram se operar. Esperaram 2, 3 meses, eu indiquei cirurgia e não quiseram operar. E quando eu fui operar, já estava no estado mais avançado. Então, a pandemia, ela nos trouxe esse problema. Eu acho que, talvez, no cumulativo de casos, a gente tenha tido uma impressão que tenha havido um aumento de casos. Só iremos saber com as novas estimativas do INCA, do Ministério da Saúde, se realmente, durante a pandemia, existiu esse realmente aumento no número de incidência de casos de câncer coloretal. A gente acha que sim, mas essa certeza ainda não temos. Entendi. Doutor Marcelo Rick, eu tenho comentado muito aqui no programa Saúde Mais sobre os medicamentos. Lógico, nós estamos numa fase, é uma verdadeira loucura, e essa doença ela é altamente complexa. E por muitas vezes, várias pessoas têm ingerido tudo que é medicamento. Eu vou conciliar, doutor, com as perguntas que estão chegando. Esse excesso de medicamentos poderia, vamos dizer, numa instância maior, promover um câncer de intestino? E aí, doutor? Alguns medicamentos, sim. Mas a maioria dos medicamentos para emagrecer à base de hormônios, não. Lógico, se você está com um médico especialista, com um nutrólogo, está com seu endocrinologista, que você tem alguma deficiência hormonal, que esta deficiência hormonal está contribuindo para a obesidade, aí sim eu indico que você reponha esse hormônio até para ajudar no emagrecimento. O problema é o uso indiscriminado de remédios para emagrecer e de hormônios que ajudam no emagrecimento, que podem não só ocasionar doenças como câncer, mas diversas outras doenças, até como câncer no fígado, por exemplo. O uso indiscriminado de alguns hormônios pode ocasionar isso. Então, eu sempre oriento meus pacientes que a gente tem que seguir um tratamento. A obesidade é uma doença do metabolismo, é uma doença genética, tem um cunho genético muito grande. Então, você tem que fazer um tratamento que seja duradouro. Então, você vai conseguir tomar essa quantidade de remédios para o resto da sua vida. Então, a gente tem que ofertar ao paciente algo que ele possa seguir durante a sua vida. Seja reeducação alimentar com atividade física, ou, às vezes, até algo mais incisivo, que é a cirurgia. Então, o uso indiscriminado desta quantidade de medicamentos para emagrecer não só ajuda o câncer, mas com diversos outros tipos de doença. Doutor Marcelo, nesse contexto aí
do câncer, o senhor me mandou, através da Júlia Costa, 2 imagens aí. Eu queria que colocasse a primeira. Isso. Queria, doutor, que o senhor ressaltasse aí Isso. esses números, por exemplo. Essa aí é a última estimativa de casos de câncer de 2018, publicada pelo INCA. Então, você vê, a gente teve mais ou menos em 2018, 18 milhões de casos de câncer no mundo, isso aí. 18 milhões de casos. Tirando os casos de câncer de pele não melanoma, 17 milhões, mais ou menos. O homem foi um pouco mais incidente, 53% dos casos, com 9,5 milhões de casos. Olha só a incidência aí. Ó. Eu coloquei aí, fiz uma pizza, o câncer de pulmão, ele figurou como principal nos homens, com 14,5%, aquele azul mais clarinho aí, seguido pelo câncer de próstata, depois pelo câncer de cólon e de reto, depois pelo câncer de estômago, e depois os outros, né, que seria o verdinho. A gente olha, aí já seria no caso das mulheres. As mulheres, no ano de 2018, essa estimativa aí, elas tiveram uma incidência de 8,6 milhões de casos no mundo, né? A sequência, a maior incidência nas mulheres é o câncer de mama, seguido pelo câncer coloretal, que é o câncer do colo e do reto, depois pulmão, depois colo uterino e depois os outros tipos de câncer como um todo aí. Mas, apesar da incidência, por exemplo, do câncer de próstata, que é um câncer muito incidente, ele é um câncer que geralmente não é tão agressivo como o câncer gástrico. Então, apesar, por exemplo, do câncer de próstata ele ser bem mais incidente, bem mais prevalente do que o câncer gástrico, a segunda principal causa de morte por câncer no Brasil é o câncer gástrico. No Japão, é a primeira. Nos Estados Unidos, é a 8ª. Por quê? Você tem um câncer, muitas vezes o paciente ele tem um câncer que não é tão agressivo, ele vive anos e anos e anos e às vezes morre de outra coisa e não do câncer. Então, não é só a prevalência do câncer, e sim também a agressividade do câncer. Doutor Marcelo Rick, o senhor acha que com todos esses fatores que estamos vivenciando, os próximos números, as próximas estatísticas ligadas com os vários tipos de câncer, elas irão crescer? Eu creio que sim. A doença oncológica, o câncer, já é uma das principais causas de preocupação em saúde pública no mundo. O câncer ele já é a 4ª principal causa de morte prematura no mundo. O que é a morte prematura? É aquela morte antes de 70 anos de idade. As causas de morte como um todo, a primeira causa de morte no mundo é a doença cardiovascular, seguida pelos traumas, que são as doenças externas, seguida pelas doenças oncológicas. Então, certamente, a gente vê, é nítido isso, a industrialização, os hábitos de vida das sociedades socioculturalmente mais elevadas, como sedentarismo, elevam muitos tipos de casos de câncer. Hoje, a gente, pelos hábitos de vida mais deletérios, alimentação de fast food, e também pelo poder diagnóstico mais precoce, quando a gente faz este somatório, a gente vê realmente que existe um crescente de casos. Porque a gente tem que dar o diagnóstico. E cada vez mais a gente tem exames mais sofisticados que conseguem detectar o câncer no estado mais primário. Então, quando a gente soma esses hábitos de vida mais deletérios e com o diagnóstico mais precoce, com certeza esses números vão crescer bastante. Doutor, às vezes a gente fica imaginando, a gente vai entrar num próximo tema dentro da área do senhor, obviamente, parece que o mundo inteiro está com refluxo. E aí, doutor? O refluxo é o seguinte, o refluxo, eu acho que dificilmente alguém na vida não vai ter refluxo. O refluxo você pode ter a nível fisiológico e a nível patológico. Primeiro, o que é o refluxo gastroesofágico? Como o próprio nome diz, é o retorno do alimento do estômago para o esôfago. O esôfago, como mostra aí, é o canal que liga a boca ao estômago. O problema é que quando esse alimento retorna, como está mostrando aí, retorna não só o alimento, mas retorna o ácido, porque o estômago ele é bastante ácido. E o esôfago, ele não é habituado a lidar com ácido. Até um certo nível, o refluxo é considerado fisiológico, mais ou menos quando a gente se alimenta de uma lauta refeição, dorme mais cedo, a gente pode ter uma sensação de refluxo. Quando essa sensação, qual é a sensação do refluxo? É aquela queimação atrás desse osso aqui, o osso externo, a gente chama de pirose ou azia, sensação de bolo na garganta, de entalo, isso são os sintomas mais prevalentes do refluxo. Quando esses sintomas eles começam a ficar mais prevalentes, acima de 2 vezes por semana, incomodando muito o paciente, a gente já pode diagnosticá-lo ele como portador de doença do refluxo gastroesofágico. Lógico que aí vão partir de diversos outros exames que vão magnificar a quantidade desse refluxo, desde endoscopias até pH-metrias. A principal causa de doença do refluxo gastroesofágico, se vocês verem na imagem anterior, tem uma... Pronto.
No finalzinho desse canalzinho aí, que é o esôfago, e começo dessa bolsinha que é o estômago, tem uma coisa laranjinha ali, ó, que isso é um esfíncter, um músculo. Esse músculo é quem controla a saída do alimento do estômago, do esôfago para o estômago. O enfraquecimento deste esfíncter favorece o retorno do alimento do estômago para o esôfago. A obesidade favorece o enfraquecimento desse esfíncter. A obesidade aumenta a pressão dentro do abdômen, que já tem uma pressão positiva naturalmente, e a pressão da caixa torácica é uma pressão negativa. Então, se você tem algo que pressiona de um lado e do outro lado suga, você favorece o refluxo. Doutor Marcelo, o senhor é um grande especialista nas questões ligadas com o transplante de fígado. Em que estágio estamos? Ou seja, tem ocorrido esses transplantes? Como é que os hospitais estão a título de equipamentos e de corpo clínico também? A gente realiza transplante de fígado aqui. Eu já fiz parte da equipe de transplante de fígado. Hoje não faço mais. Certo. Hoje eu derivei mais para a área da cirurgia oncológica e cirurgias bariátricas, mas é realizado aqui. A gente tem tanto transplante de fígado no Hospital da Unimed, como no Hospital Nossa Senhora das Neves. É realizado bastante esse transplante de fígado ainda. O transplante de fígado é algo bastante complexo, porque requer uma equipe muito grande, desde equipes de clínicos com a equipe de cirurgiões, como também acompanhamento pré-transplante, como pós-transplante. Mas ainda assim é bem realizado. Não faço parte mais da equipe, mas já fiz parte. Doutor Marcelo, a gente sempre tem perguntado aqui a opinião dos especialistas em relação ao momento que estamos vivendo. Eu me refiro às vacinas. Qual é a opinião do senhor? O que é que o senhor acha? O que temos ainda a enfrentar, doutor? As vacinas, tem várias vacinas, né? E temos que torcer para que elas sejam efetivas, e eu acho que vão ser efetivas. A vacina nada mais é do que gerar um anticorpo como resposta a uma possível doença que você for adquirir. Eu sou injetado na minha corrente sanguínea com aquele antígeno, e o meu corpo vai fabricar anticorpos contra aquele antígeno. Quando eu estiver em contato de novo contra aquele agente, contra aquele vírus, o meu corpo já tem anticorpos contra aquele agente, então vai matar, entre aspas, aquele agente antes que a doença se manifeste. Esse é o princípio geral das vacinas, esse é o princípio geral da imunidade após a doença. Eu creio que o mundo logo, logo vai estar vacinado, eu creio nisso. Tem que ter pensamento de esperança. Qual a vacina vai chegar primeiro? Se vai ser a Coronavac, se vai ser a de Oxford, se vai ser a da Pfizer, se vai ser a da Índia, não se sabe. Mas eu acho que a Anvisa, ela é uma agência muito séria, e ela só vai assinar, só vai credenciar aquela vacina que realmente for segura para a população. Então, acho que a vacina for assinada, for endossada pela Anvisa, eu acho que não tem porquê a gente não tomar, seja qual for a vacina que chegar. Se ele for a vacina que a Anvisa autorizou, que é uma agência nacional muito séria, eu acho que a gente deve tomar. E creio que logo, logo, toda a população vai estar vacinada. Se Deus quiser. Doutor Marcelo Rick, no contexto aqui, eu vou unir aqui algumas situações, algumas colocações que estão chegando. O bariátrico, que já fez, obviamente, a cirurgia bariátrica, ele está, teoricamente, mais vulnerável à Covid. E aí, doutor? Não, de forma nenhuma. O emagrecimento, ele torna você mais saudável. Pelo contrário, o bariátrico, ele não é que fica mais resistente. Vou só para a título de curiosidade e entendimento populacional. O que se sabe hoje do Covid, grosseiramente falando, para o conhecimento, é uma combinação de carga viral, ou seja, aquela carga viral que o médico, que aquela pessoa se expõe, a cepa viral é o tipo do vírus. Digamos assim, eu vou dar um exemplo. O que é a cepa viral? É o tipo do vírus. Você tem um carro, por exemplo, sei lá, uma BMW Série 3. Tem vários BMW Série 3, mas é tudo BMW Série 3. Então, tem vários tipos de vírus. E a resposta inflamatória do paciente frente ao vírus. Então, quando você tem uma carga viral alta, uma resposta inflamatória exacerbada e uma cepa viral mais virulenta, o que é a virulência? É a capacidade de ocasionar dano no tecido. Então, você tem uma resposta, um dano pior àquele paciente. A obesidade, ela é uma das comorbidades que tendem a piorar a evolução dos pacientes com Covid. Não quer dizer que todo paciente obeso, que por um acaso ele for contaminado com Covid-19, ele vai ter uma evolução ruim. Não. Ele tem uma chance populacional maior de ter uma evolução pior. Por quê? Porque o obeso, ele já ele já é um paciente mais inflamado por conta da sua obesidade. E inflamação crônica não combina muito bem com o Covid-19. Tem uma tendência a ter um resultado pior da doença. Se você operou, se você emagreceu, você já tirou essa comorbidade. Então, você diminui a chance
de um evento mais grave, de uma doença mais grave. Eu acho, não sei se eu fui compreensível. Com certeza. Doutor Marcelo Rick, nós estamos chegando praticamente no final do primeiro bloco. Quando a entrevista é tão boa como essa entrevista, tão cheia de informação, passa bem rápido, né, doutor? Passa. Mas, doutor, as portas, as câmeras, a TV Master vai estar aqui sempre à disposição do senhor, tenha certeza. Foi ótimo ter o senhor aqui pela primeira vez no Saúde Master e está à disposição aí para as suas palavras finais. Eu quero ressaltar, doutor, eu entrei, logicamente, nas minhas pesquisas no site do senhor, muito atualizado, muito bacana, e o senhor fique à vontade para saber. Várias pessoas estão perguntando como eu encontro o doutor, qual será o caminho. E aí, doutor? É muito fácil. Hoje, como eu falei, né, o conhecimento está a um braço de distância. Eu tenho páginas, eu tenho fanpage, tá certo? Eu tenho o meu Instagram, que é o Dr. Marcelo Rick, o meu site, www.marcelorick.com.med.com. Então, é bem fácil. Como você mesmo falou, o conhecimento hoje está a um braço de distância. Se você colocar Marcelo Rick, é bem fácil me encontrar. Doutor Marcelo Rick, muito obrigado mais uma vez de coração. E eu queria que vocês aguardassem, nós vamos ter, não saiam daí, vamos ter um pequeno intervalo comercial, já está aqui, lógico, no estúdio. No segundo bloco teremos a presença do doutor Alessio Barcelos. Ele é neurocirurgião e é especialista na cirurgia da coluna vertebral. Portanto, não saiam daí, um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco, ao vivo, o segundo bloco do programa Saúde Master. Estrelas, toda hora com a gente, sempre que eu quero, na Master é diferente. Para a humanidade, com tanto estilo e qualidade, ela é só da gente, 24 horas de verdade. É a Paraíba descobrindo o prazer de se ver. Terra de valor, a TV Master pra você. TV Master, TV Master. É a Paraíba descobrindo o prazer de se ver. Terra de valor, a TV Master pra você. Terra de valor, a TV Master pra você. Pra você. Eu vou entrar na sua casa e tudo vai mudar. Os sonhos que estavam mortos vão ressuscitar. Pois quando eu chego, trago vida, chego. 104,5 FM. Rede Master. Interativo nas amizades. Interativo no aprendizado. Interativo no mundo. Interativo em casa. Estamos há 20 anos interagindo com você, com uma metodologia de ensino que resulta em sucesso para toda a vida. Seja sempre interativo. O Grupo Nossa Senhora de Fátima é formado por várias empresas que atuam em terceirização de serviços de mão de obra, segurança da tecnologia, transporte de valores, tesouraria, custódia e cofre inteligente, segurança e escolta armada, segurança pessoal privada, alimentos e saúde. Grupo Nossa Senhora de Fátima, presente em 10 estados do país há mais de 20 anos, garantindo aos nossos clientes tranquilidade e confiança em segurança patrimonial e pessoal.
Nós temos as soluções de serviços para a sua empresa. Grupo Nossa Senhora de Fátima. Entre em contato conosco pelo 83 31 13 21 21 81 99209 3311 81 99119 3955 www.nsfgrupo.com.br @NSF Grupo. No mundo das tintas você encontra as melhores marcas e os melhores preços numa casa que ganhou o título de O Especialista. E agora, o mundo das tintas também está aqui, em sua nova unidade na Estrada de Cabedelo, e você tem o que precisa para dar a seu projeto o toque final de qualidade e de bom gosto. No centro ou na Estrada de Cabedelo, 2 endereços indispensáveis para quem quer construir ou reformar. Passa aqui. A ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, elegeu São Brás como o melhor café gourmet produzido pelas grandes torrefações do país. São Brás, o melhor café gourmet do Brasil. Quando o Natal chega, algo de mágico acontece e tudo se torna mais especial. Os sentimentos presentes na gente, a união de toda a família, o amor compartilhado, as boas energias das pessoas, os dias mais iluminados e os momentos de alegria vividos no Mangabeira Shopping. Porque, na verdade, é a luz que está dentro de você que faz brilhar o nosso Natal. Mangabeira Shopping. A luz do Natal vive na gente. Educar com virtudes é preparar para escolhas. Educar é abrir portas com integridade, competência e inovação. Chegou a João Pessoa a maior rede de colégios batistas do Brasil. Modernas instalações, ensino integral e bilíngue, parceria com a família no desenvolvimento do estudante. Colégio Batista Brasil. Virtudes que fazem a diferença. Matrículas abertas. É o segundo bloco aqui ao vivo na TV Master do programa Saúde Master, edição de número 74. Sempre vamos agradecer a todos que estão agora, por exemplo, no endereço tvmaster.tv e aqueles que estão assistindo aí dos seus lares nos canais da Claro, o canal 20 e em HD o canal 520. Portanto, muito obrigado por essa grande audiência e sempre crescente. Está aí o código QR, é só apontar a câmera do seu celular, já estão habituados. A sua pergunta, a sua dúvida vai vir aqui para os nossos dispositivos e, de repente, nós iremos fazer uma pergunta da sua dúvida ao nosso entrevistado. Como chegam sempre, e a gente avisa dos programas com uma certa antecedência, tem chegado muitas perguntas, nós temos sempre aquele cuidado de repassar tudo para os doutores, os profissionais da área de saúde que estão aqui presentes na bancada que salva vidas. E falando em salvar vidas, eu já tenho aqui o meu segundo entrevistado, é o doutor Alessio Barcelos. Ele é neurocirurgião e especialista na cirurgia da coluna vertebral. Doutor Alessio, muito obrigado. É a primeira vez, é uma estreia aqui no programa Saúde Master. Olá, eu que agradeço a presença e o convite e espero poder esclarecer bastante as dúvidas, acho que vai ser bastante produtivo.
Doutor, o currículo do senhor é algo maravilhoso. É lógico, quando eu entrei lá no site, doutor, até tem o currículo de forma sintética, resumido. É lógico, se fôssemos ler aqui todo o currículo do doutor, um bom tempo do programa seria ocupado. Aí eu vou fazer, doutor, uma síntese que eu julgo importante. Vamos lá. Aqui diz, obviamente, que o doutor Alessio Barcelos é neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna vertebral, tem graduação em medicina pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que é uma universidade, né, doutor, muito conceituada. Diz aqui que o senhor tem residência em neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. O senhor é paraibano, doutor? Eu sou mineiro. Mineiro, né? Sou mineiro, mas eu fiz faculdade em São Paulo e residência lá, e após concluir a minha formação que eu vim para João Pessoa. Ótimo. Continuando, o doutor tem o título de especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e pela Associação Médica Brasileira. Logicamente, doutor, são institutos importantes, necessários, que balizam, que credenciam os médicos nessa área. Não é isso, doutor? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é bastante atuante e busca garantir a qualidade da formação dos profissionais. Então, isso é um referencial de qualidade dos serviços que tem essa bandeira, ou essa acreditação aí da SBN. O doutor Alessio também é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, na área também da coluna, e eu vejo aqui que o senhor é o sócio fundador do Ineuro. É isso, doutor? Isso. O Ineuro é a nossa empresa privada, né, e que hoje nós temos a nossa clínica, que é o Instituto de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna. Então, foi fundado há 10 anos, e hoje nós contamos com 6 colegas na clínica que compõem lá o nosso corpo clínico. Doutor, assim, o senhor está de parabéns, é lógico, é um acúmulo muito grande de informação, e essa informação que na outra ponta salvam vidas. Doutor, o senhor teve uma passagem também, ou algumas passagens, pelos Estados Unidos. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Durante a residência, né, eu tive estágios lá, e após eu já ter chegado a João Pessoa, em 2012 eu passei um período na Cleveland Clinic, e que foi um estágio até curto, mas que serviu para vivenciar as práticas de tratamento das doenças de coluna no serviço de referência, que é chefiado pelo Dr. Benzel, que é um dos neurocirurgiões mais respeitados nessa área no mundo. Doutor, o senhor também, o senhor acabou de me dizer aqui nos bastidores, tem um cargo além de tudo que o senhor está ocupando no momento, não é isso, doutor? Atualmente, eu tenho muito interesse pela parte científica, né? Então fiz o mestrado, doutorado, e com isso a gente vai se envolvendo com pessoas que a gente sempre tem bastante a aprender e procura contribuir. Então, atualmente, eu sou o secretário do Departamento de Coluna da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutor Alessio Barcelos, vamos começar. O primeiro tópico, doutor, que eu acho que é muito incidente, creio, o senhor vai falar com todo o balizamento, que com o advento da pandemia complicou tudo ainda mais, são as dores. As dores que chamamos lombares, dores nas costas. Doutor, não falta dor nesse momento. E aí, doutor? A dor nas costas, né, ou lombalgia, já é um dos sintomas mais prevalentes da medicina, né? Ao longo da vida, estima-se que 70% a 80% das pessoas vão ter dor nas costas em algum momento da vida. E, com certeza, momentos como sedentarismo, obesidade, e que nesse ano passado, e que infelizmente nós ainda estamos nesse período de pandemia, se agravaram esses problemas, principalmente por esses dois fatores. Então, realmente,
Dificilmente alguém vai passar a vida sem ter um problema de dor nas costas. Felizmente, muitos dos casos não vão ser casos crônicos, né? Mas tem muitos cuidados importantes que a gente deve discutir ao longo da entrevista. Doutor Alessio Barcelos, é lógico que nessa fase passamos a ficar, doutor, um tempo muito maior diante do computador, ou seja, de frente para o celular, e isso de modo geral. As crianças também sem aulas. Eu creio que esse fator, pela lógica, deve ter se agravado. E aí, doutor? Com certeza. Além da questão de ter diminuído a parte de atividade física e mudar a dieta, teve muita situação de home office, né, ou de trabalho em casa. E um dos fatores importantes para a dor lombar é a ergonomia ruim, ou seja, você não está com o ambiente de trabalho adequado para ter uma postura boa para trabalhar. Outro fator que veio agravar esse sintoma de dor nas costas foi o uso excessivo do celular para trabalho. Então, o celular, é lógico, veio para ajudar e ajuda todos nós, né, desde atividades cotidianas e trabalho. Mas para uso mais prolongado, o uso do computador e com cadeiras, mesas em alturas adequadas, proporciona uma ergonomia melhor. E com a pandemia, essas situações, acabou que houve uma bagunça na vida de todo mundo e nem todos tiveram essa adequação para poder prevenir essas dores e ter um cuidado maior com a postura. Doutor Alessio, houve uma fase, doutor, da minha vida, eu fui atrás de um bom colchão. A gente sabe que há uma variação muito grande. Quando eu fui atrás, vamos dizer assim, do melhor, eu teria que vender o carro para comprar o colchão. Aí eu pergunto, doutor, essa tecnologia toda que se fala muito aí dos colchões, elas reproduzem saúde, já que o senhor é um especialista na coluna? O colchão, ele é importante, então ele precisa estar adequado ao peso do paciente. Não precisa ser sempre duro, como se estivesse deitando no chão. Então pode ser um pouco mole ou mais duro, a depender também do conforto do paciente. Então isso é o mais relevante, e a postura do paciente para dormir. Então, geralmente se recomenda dormir de lado, se for possível com um travesseiro no meio das pernas, mas isso não é indispensável, ou dormir de costas. A posição de bruço não é muito recomendada. Nisso, até um outro fator é a questão de dormir de rede, né? Então, tem pessoas que falam, eu só não tenho dor quando durmo de rede, né? Como uma forma de condicionamento até para uma postura melhor durante o dia, a postura de rede ela não é ideal porque ela condiciona o indivíduo a ficar mais curvado, né? Mas tem uma situação também que é muito importante. Tem pessoas que não sentem dor dormindo de jeito nenhum. Então, alguns fatores acabam sendo mais relevantes para aquelas pessoas que têm uma propensão a sentir dor. Tá? Mas em relação ao colchão, é mais importante ele ser um colchão firme do que, às vezes, as diferentes tecnologias, né? Lógico que se você se adequar bem a determinado colchão, ótimo. Mas o principal é ser um colchão mais firme. Doutor, no campo também ainda das dores, a gente tem falado e está todo mundo observando, nunca se vendeu tanto medicamento. Eu me refiro também aos medicamentos manipulados. E eu já por algumas vezes manipulei e as pessoas sempre informam, tem aquele remédio que é excelente para dor e por aí vai. A gente sabe que isso é um comércio bilionário. Como é que o senhor vê essa atualização, essa tecnologia também na linha dos medicamentos para dor? Os medicamentos, eles têm a sua importância, lógico que tem que ver cada caso, o momento, se é uma dor mais aguda, se é uma dor mais crônica, existem diferentes tipos de medicamento que podem ajudar. A questão de ser manipulado ou não, pessoalmente eu não uso muito manipulados, mas isso é uma questão pessoal. Mas o cuidado que tem que ter é se todos aqueles medicamentos que estão na fórmula, eles são realmente importantes durante todo aquele período em que ele está sendo tomado. Por um lado, às vezes é muito prático no início, mas tem que estar sempre acompanhando com o médico o momento da importância de cada medicamento. E mais importante ainda é que o tratamento das dores, eles devem envolver
principalmente uma reeducação física, né? Então, a questão de fisioterapia, de atividade física com orientação adequada, porque é isso que vai dar um resultado de médio e longo prazo satisfatório. Então, para a maioria das dores, o uso de medicamento, ou para as dores agudas, né, é um uso por curtos períodos, e a reabilitação física com fisioterapia, readequação de peso, orientações sobre ergonomia, vai ter um impacto maior no tratamento da doença do que o uso prolongado de medicamentos. Abrindo só um parênteses, é lógico, em situações de dores crônicas, aí requer um acompanhamento mais periódico e, às vezes, uso de medicamentos contínuos. Doutor Alessio Barcelos, quando a gente fala das hérnias, né, a hérnia de disco, como se encontra o tratamento? Em que momento, porventura, seria uma situação de indicação cirúrgica? As hérnias de disco, elas, primeiro, são muito conhecidas e muito temidas, né? Todo mundo quer saber e tem medo da hérnia de disco. Cerca de 20% a 30% das pessoas que não sentem nada pode ter pequenas hérnias de disco que não geram repercussão e que não precisam ser conhecidas se a pessoa é assintomática, tá? Em relação ao tratamento, e um termo que a gente usa muito na medicina, é a história natural, né? Que é o quê? Quando a pessoa tem a doença, como é que geralmente essa doença evolui? Então, a história natural da hérnia de disco geralmente é bastante favorável, tá? Ou seja, a pessoa tem uma crise, muitas vezes é uma dor insuportável, tipicamente é uma dor que inicia na região lombar e aí começa a fisgar no glúteo e irradia para a perna, passando do joelho para baixo. Então, muitas vezes, uma dor correndo o trajeto daquele nervo que está comprimido na coluna. Na fase aguda, são dores muitas vezes excruciantes, necessita de medicamento, de fisioterapia, repouso, mas, por volta de 2, 4, 6 semanas, cerca de 60% a 70% dos pacientes já ou não tem dor ou tem uma dor já bem mais leve. Mas é muito importante ter um acompanhamento de perto e do especialista e do fisioterapeuta e educador físico, porque até 20% a 30% desses pacientes, mesmo depois de um ano, pode queixar de dor lombar ou dor na perna que ainda incomode ou atrapalha a vida de alguma forma. Mas, retomando a sua pergunta, o tratamento geralmente é conservador. Quando vai ser cirúrgico? Ou quando a dor é muito forte, que a gente fala excruciante, que não está respondendo bem aos medicamentos, então o paciente não resiste à dor, então ele não consegue passar por aquele período de um mês e meio, que seria um período habitual de acalmar os sintomas, ou quando gera alguma fraqueza muscular importante, sendo que em algumas situações pode prejudicar até o funcionamento da bexiga e de controle para evacuação. Então, a cirurgia, mas o que é mais frequente da indicação cirúrgica são dores refratárias e que duram mais do que um mês e meio, 2 meses. Doutor Alessio, eu entrevistei aqui na semana passada o diretor-geral do Hospital de Trauma. Nós observamos, até na minha pesquisa, nos relatórios do Hospital de Trauma, que é imenso, a partir da pandemia, o número de quedas e, logicamente, também os acidentes de moto. Como é que o senhor vê esse tipo de trauma? Em que avançamos nesse atendimento de emergência? Realmente, os traumas da coluna, eles são muito frequentes e o acidente de moto, o acidente motociclístico, muitas vezes gera fraturas graves. Então, isso é um problema de saúde pública, envolve a questão de respeito à lei de trânsito, de realmente habilitação dos motociclistas, porque o ideal seria a prevenção. Em relação ao tratamento em si, o tratamento ele depende muito da gravidade da lesão. E, logicamente, a gravidade da lesão depende muito da energia ou da força do trauma, né? Então, um acidente de carro, um acidente de moto, uma queda de alturas maiores, né? Pensando aí 5, 6, 10 metros, então pode gerar fraturas graves. O importante, quando o paciente tem uma fratura da coluna que causa alguma compressão nos nervos ou na medula, isso pode gerar, então, fraqueza nas pernas. E, dentro dessa situação, o paciente, lógico, ele tem que ter um cuidado inicial, né, que é o cuidado dado pelo SAMU, que já tem o treinamento específico de resgate,
para poder evitar uma piora da lesão, e o paciente estando em repouso fazer a cirurgia o quanto antes, dentro das condições técnicas necessárias. Infelizmente, para pacientes com lesões medulares completas, paciente que perde completamente a força, infelizmente as expectativas de voltar a ter uma força funcional e voltar a deambular, a expectativa ainda é pequena, a ciência tem trabalhado muito nisso, mas os resultados ainda são pequenos. Para paciente com lesões parciais, as expectativas são boas. Tá? Muitas vezes o paciente apresenta melhoras. Doutor Alessio, tem uma pergunta aqui, eu vou sintetizar, mas é mais ou menos o seguinte. Ele não quer que eu revele o nome, obviamente não vou revelar. Ele diz que já tem mais de 70 anos, mas ele está notando, doutor, que a cada ano que passa ele está envergando mais. Tem jeito isso, doutor? Ou é um mal que vamos passar na velhice? E aí, doutor? A questão do paciente falar que estou perdendo altura, né? Tem dois fatores, né? Um fator é que a idade é cifotizante. O que é ser cifotizante? A gente tende a ficar mais curvado para frente ao longo da idade. E não é só uma questão de querer manter uma postura boa. O desgaste da coluna ele predispõe a uma cifotização, a ficar mais dobrado. Isso é um fator de perda de altura. O outro fator que tem que ser dado bastante atenção, especialmente em mulheres, é a questão da osteoporose. Então, principalmente após a menopausa e principalmente mulheres após os 60 anos, elas têm riscos de fraturas osteoporóticas e, lógico, que essas fraturas muitas vezes podem não causar dores tão acentuadas, a pessoa nem perceber ou ter a percepção que está acontecendo isso, e aos poucos vai ficando mais curvada e com menos altura. Então, como medida preventiva disso, pensando tanto na osteoporose quanto a perda, né, essa alteração da postura, a questão de, ao longo da vida, né, isso não é uma coisa para mudar só mais tardiamente, é lógico que sempre é dia para você mudar, mas ao longo da vida, ter uma atividade física regular, uma alimentação saudável, um pouco de exposição ao sol é saudável para os ossos, né, então isso fortalece os ossos, e esse controle a partir dos 60 anos para observar se tem osteoporose ou não, se tem uma tendência a ter osteoporose, para poder fazer o tratamento adequado e buscando prevenir a perda de massa óssea e fraturas osteoporóticas. Doutor, nesse contexto, vamos falar um pouco, foram muitas perguntas que chegaram sobre as artroses, que na verdade cria um tipo de reumatismo, seria esse o caminho? Como é que a medicina vê hoje? Como está a evolução para esses tratamentos? É importante a gente fazer um paralelo. Eu sempre digo assim, o cabelo branco não é doença e algum desgaste da coluna ele também não é doença. É esperado que ao longo da vida a gente sofra alterações nos órgãos. Então, o que é a artrose? A artrose ela é um desgaste das articulações, que são os encaixes entre os ossos, entre as vértebras, certo? Nesse caso que a gente está conversando aqui. Então, a questão de manter um peso adequado, fazer atividade física regular, tudo isso ajuda. Entretanto, tem uma questão fundamental, tem as doenças degenerativas, que são essas de desgaste da coluna, elas têm uma forte interferência da genética. Então, tem pessoas que têm uma propensão maior a ter um desgaste mais acentuado do que o normal, e assim começar a ter sintomas, né, que os mais frequentes são algumas dores e compressões de nervos. Tá? Mas é difícil, não existe um remédio, na verdade, para dizer que vai prevenir a artrose da coluna. O que você deve cuidar é da saúde da coluna como? Um peso adequado, atividade física regular. É importante fazer o paralelo que o fortalecimento muscular protege as articulações. Às vezes a pessoa não associa muito isso para a coluna, mas vê facilmente, às vezes um jogador de futebol que opera um joelho, ele opera o joelho e vai fortalecer o músculo. Então, por quê? Porque o músculo ele é importante para a estabilização da articulação. Então, na coluna, a atividade física regular é importante para proteger a saúde da coluna. Doutor Alessio Barcelos, a gente escuta muito, doutor, a uma certa idade, e estão chegando também informações desse tipo. Por exemplo, a pessoa já tem mais de 70 ou mais de 80 e houve aquele desgaste, está sentindo dor. E muitas vezes eu acho que já se criou quase uma norma informativa que com uma certa idade não seria mais ideal operar. As pessoas praticamente já têm isso quase como uma regra.
Qual é a visão do senhor? Porque é um pouco estranho a gente pensar que numa certa idade não se deve operar. Por que se criou isso? Realmente é um tabu? Qual a opinião do senhor? Excelente pergunta. Porque, lógico, com o avanço da medicina, a expectativa de vida aumentou. E as doenças osteoarticulares, a artrose, ela não diminuiu, na verdade, ela acaba aumentando, né, ao longo do tempo. Então, a situação se deve operar ou não um paciente de 70 ou 80 anos. Fazendo um paralelo, mesmo se for um paciente de 30 ou 40 anos, você tem que ver se ele precisa da cirurgia. Essa é a primeira coisa. Por que está indicando a cirurgia? Então, geralmente, a indicação ela vem de uma dor em que o paciente está sofrendo, perdendo qualidade de vida e que os tratamentos conservadores não foram eficientes. Então, recentemente, eu tive pacientes, aí, talvez uns 3 ou 4 pacientes com mais de 80 anos, e que simplesmente não tinham qualidade de vida, e você chega a um ponto que o paciente, lógico, se um remédio não resolve, a tendência é o quê? Dar um remédio mais forte. E um remédio mais forte, às vezes, o idoso não tolera. Então, o que se deve fazer, primeiramente, é o seguinte: a doença está limitante, o paciente está sofrendo realmente, os tratamentos conservadores esgotaram. Se esgotaram e tem a indicação de cirurgia, e isso é uma questão de esgotar as opções conservadoras para todas as faixas etárias, o que se deve ter um critério, um rigor, é avaliar qual é a condição clínica do paciente passar por uma cirurgia. Então, se o paciente tem uma avaliação do cardiologista, ou se ele tem alguma outra doença crônica que requeira avaliação de outro especialista, e ele tem uma condição de passar por uma cirurgia, lógico que você vai procurar fazer a cirurgia a menor necessária para o paciente, discutir às vezes que algum resultado parcial pode ser melhor do que em algumas situações buscar um resultado total numa cirurgia de um porte muito grande. E os pacientes muitas vezes ficam muito satisfeitos quando saem de uma dor que não conseguia levantar da cadeira, dar um passo, ir num supermercado. Então é um tabu. É uma questão realmente de avaliar o paciente e personalizar o tratamento. Nós estamos aqui ao vivo na TV Master entrevistando o doutor Alessio Barcelos, que é neurocirurgião e um dos grandes realmente especialistas na cirurgia da coluna vertebral. Queria aproveitar esse momento para falar em outro patrocinador, que é o IndicoMed. O IndicoMed é um aplicativo, ele será lançado brevemente, nós já passamos a avisar aqui, lógico, no Saúde Master, ele será inovador. Ele estará disponível nas 2 lojas, evidentemente, de forma gratuita e com inúmeros recursos para que se possa encontrar, por exemplo, o médico ou qualquer especialidade. Isso tudo na palma da mão. Lógico, desde o ano passado, eu venho por algumas vezes aqui no Saúde Master falando do aplicativo IndicoMed, porque tivemos todo aquele esmero necessário em registrar a marca, ou seja, está tudo sendo feito com muito conhecimento, com muito cuidado, porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vida, portanto, esse grau de responsabilidade, ele é totalmente necessário. Eu tenho, creio, outras imagens aí que o Gil, são os ícones que estarão presentes no aplicativo. Assim que ele for disponibilizado para instalar ou para baixar, obviamente, eu vou avisar aqui no programa e a gente vai falar dos recursos inovadores que o IndicoMed terá. Portanto, esse ano, lógico, a medicina, a área de saúde como um todo, cresceu muito com a pandemia, né? Alguns dizem que em 10 meses cresceu 10 anos. Portanto, os aplicativos, eles estão também nesse contexto. Portanto, uma vez falando em aplicativo completo para a área da saúde, brevemente vocês terão à disposição o aplicativo IndicoMed. Doutor, a gente sempre fala muito na tecnologia robótica.
E aqui temos evidenciado vários profissionais, até a título internacional, já tiveram aqui na bancada. Essa semana, mais precisamente, a gente viu algumas ações de robô ligadas aos ossos. Qual é a ótica do senhor? Em que ponto realmente o robô irá fazer uma diferença nas cirurgias da coluna, por exemplo? E aí, doutor? Sim, a cirurgia robótica na coluna, ela não é tão antiga e no Brasil ainda é incipiente. No que consiste? É uma tecnologia que envolve uma neuronavegação, ou seja, são exames que te permitem identificar pontos na anatomia da coluna para poder direcionar colocação de implantes, principalmente, né, que são os parafusos. Isso, a tendência de integrar na prática médica depende primeiro de uma disponibilização e de um custo mais acessível. Mas, ainda assim, eu vejo uma aplicação maior pensando para casos mais complexos. O desenvolvimento técnico cirúrgico do médico, ele, essencialmente, para um cirurgião, quando você pensa que o cirurgião vai operar, ele precisa entender o quê? A anatomia e a doença e saber se localizar naquele cenário. Então, isso nunca vai ser obsoleto. A tecnologia ela vem somar para você melhorar o seu desempenho, eu vejo assim, nos casos mais complexos. Pois não. Eu tive uma experiência de um treinamento em que em Dallas, né, e que a gente teve a oportunidade de usar esse equipamento e é muito interessante. Eu acredito que é desejável que ao longo do tempo se torne mais corriqueiro, porque tem que ter aquela rotina. Um uso muito eventual, ele acaba sendo pouco prático no cenário de um centro cirúrgico. Mas, na medida em que for incorporada a tecnologia e for mais acessível, mais disponível, eu acho sim que vai ser utilizado para os casos em que houver necessidade. E agora, doutor, já sabemos, né, das quebras de patentes em relação aos robôs. Eu creio que isso naturalmente vai se adequando a título de preço e de treinamento também. Eu acho que assim, o robô ainda será muito importante aí no auxílio, logicamente, aos grandes profissionais como o senhor. Eu acredito, pensando em tecnologia, vou falar num termo mais amplo, as tecnologias elas têm uma curva de uso e que, em geral, elas têm uma tendência a ter um boom inicial, em que se usa para tudo, depois se vê para que não serve e depois se descobre para que realmente serve. Então, eu acredito que não é a gente pensar que o robô vai ser necessário sempre, e sim ter um uso racional da tecnologia e dos recursos, né? Existe um termo da questão da custo-efetividade das tecnologias. Então, acho que na ciência, na medicina, é muito importante ter esse discernimento de custo-efetividade, o que é necessário para o quê. E quando tiver a disponibilidade do robô, eu acho que vai ser muito importante para os casos necessários. Eu não acho que ele vai ocupar o cenário de centro cirúrgico para a maioria dos casos, mas para os casos necessários, com certeza, vai ser importante. Doutor Alessio, estão chegando aqui algumas perguntas. Eu quero que o senhor traduza o que seria isso. É o chamado estreitamento do canal espinhal. Quando isso ocorre, isso é muito comum? Nesse tema que nós estamos discutindo de doença degenerativa, né, que são, o que é o desgaste das articulações, discos, espessamento do osso, que é a artrose que a gente falou. Então, assim, o espessamento de ligamento, abaulamento de disco, associado à artrose, tudo isso, quando se projeta para o interior do canal vertebral, que é onde passam os nervos, isso pode gerar compressão desses nervos e causar sintomas, né? O sintoma mais típico é o formigamento, quando a pessoa fica de pé por muito tempo ou quando vai caminhar e começa a sentir um formigamento nas pernas, que sente necessidade de sentar para poder descansar e que muitas vezes melhora quando flexiona o tronco, porque é uma postura que aumenta o tamanho do canal vertebral. Então, é uma doença frequente, mas a partir dos 60, 70 anos, e que, às vezes, os sintomas não melhoram só com medicamentos, algumas vezes é motivo de cirurgia mesmo.
Doutor Alessio Barcelos, no âmbito agora, estão chegando colocações aqui dos medicamentos. É muito comum, muitas vezes, se vai a um médico ou aqueles que procuram na internet, é dizer, esse medicamento ele é bom porque vai aumentar o cálcio, vai reforçar os ossos. Como estão os medicamentos nesse sentido? Realmente há essa efetividade? Então, nesse tema de reforçar os ossos, a gente está pensando principalmente na questão da osteoporose, né? Então, não há indicação de tomar reforço de cálcio se a pessoa não tem um diagnóstico de perda de massa óssea, de osteoporose. Então, a questão da vitamina D é importante ver se está em níveis adequados, embora tem tido relatos médicos, né, de, às vezes, excesso de uso também de vitamina D sem muito critério, e isso muitas vezes por automedicação até. Então, é importante, pensando na saúde dos ossos, ter uma alimentação rica em cálcio. A questão de suplementação para a pessoa que realmente não ingere nada de cálcio é importante, às vezes o nutricionista, e observar e ver se vai ter alguma suplementação ou alimentar ou através de vitaminas. E o principal do tratamento, pensando na questão de... Porque a perda da massa óssea, a partir dos 25, 30 anos, nós começamos a perder massa óssea. Só que perde numa velocidade curta, numa velocidade pequena. A mulher, após a menopausa, nos primeiros 5 anos, tem um período de alto risco de perda acelerada de massa óssea e de entrar num quadro de osteoporose realmente, então é um período importante. E aí, então, tudo isso precisa ser acompanhado, e o paciente tem osteoporose e vai precisar de suplementação, muitas vezes de vitamina D, cálcio e alguns medicamentos próprios para a osteoporose. Mas nada para tomar remédios de tratamento de osteoporose mesmo, sendo que o osso está bom, aí não tem indicação. Doutor Alessio Barcelos, doutor, a vitamina D que o senhor tocou no assunto, eu acho que nunca foi na história, pelo menos do Brasil, tão consumida, né? Eu tenho comprado, né, e várias, eu acho que milhares de pessoas têm comprado no Brasil. Eu vi uma live, vou só tocar nesse assunto, eu não gosto muito de tocar em política, como eu digo, doutor, o programa aqui nem é pela direita, nem é pela esquerda, é pela vida e pela ciência. Mas o que ocorre? Eu vi o presidente de uma live dizendo que praticamente zerou o imposto ligado com a vitamina D. Aí essa semana eu entro numa farmácia e peço lá a vitamina D. A menina olha e diz, é 140. Doutor, ela diz com tanta naturalidade, 140. Doutor, é uma loucura os preços também dos medicamentos. Como é que o senhor está vendo essa história toda? Essa é uma questão social, né? Eu não saberia te pontuar exatamente esse valor, está adequado ou não está adequado, mas o que é importante no manejo com o paciente, na conversa, é justamente ver, primeiro, a necessidade do remédio, ver a questão de interações medicamentosas, se realmente aquele conjunto de medicamentos é bom, se um interage de maneira desfavorável com o outro, para evitar, às vezes, o uso desnecessário, né? Então, um primeiro gasto, que quando o paciente pode e compra um remédio caro e resolve, às vezes ele fica feliz porque resolveu. Pior é ficar tomando um remédio caro sem necessidade. Mas eu acredito que realmente tem que ter, lógico, medicamentos de qualidade com preços mais acessíveis. O natural é o quê? Remédios mais novos, mais recém-lançados e que não tiveram quebra de patente ser mais caros. E ao longo do tempo isso ir barateando e ficando mais acessível. E lógico que fazer pesquisa de preço, porque existe também uma concorrência grande entre farmácias, e acho que essa é uma recomendação de sempre procurar opções para poder buscar uma economia aí. Doutor Alessio Barcelos, nós chegamos praticamente no final dessa edição de número 74 do programa Saúde Master, e sempre nesse final a gente deixa aí as palavras sempre sábias e de muita experiência para que o senhor possa dar uma mensagem de esperança nesse momento tão delicado, né, que estamos vivenciando. Até aproveitando, qual a opinião do senhor também sobre as vacinas? Qual é a ótica do senhor como grande médico que é? Em relação às vacinas, primeiramente, eu acredito que assim, existem instituições sérias trabalhando em torno disso, existem diferentes vacinas sendo testadas.
e profissionais habilitados a avaliarem a eficácia e cientes do impacto disso no controle da pandemia. Então, eu acredito que, nesse momento, a gente precisa acreditar nas instituições, precisa acreditar na Anvisa, precisa acompanhar aí os depoimentos da OMS. E eu acredito que, realmente, quando chegar no posto de saúde para ser aplicada uma vacina, eu acredito que é porque essa vacina foi testada e comprova-se que o benefício dela é maior do que a gente correr o risco da doença. A gente tem que entender que o período é muito curto para a gente querer respostas, às vezes, muito exatas. Então, não adianta, a ciência ela não vai dar uma resposta perfeita, como nós não somos perfeitos. E o dia que chegar a vacina, eu vou ser um que vou colocar o braço para tomar a vacina, independente do nome. Ao longo do tempo, provou que determinada vacina é melhor do que a outra, eu acredito que isso vai estar sendo visto pelo Ministério da Saúde também, e isso vai ser, tem a questão de novas cepas e etc. Mas eu sou do time que acredito que, se nós queremos tanta vacina e tem tantas instituições batalhando para fornecer isso para nós, quando chegar, tomar a vacina. Em relação ao cenário como um todo, né, lógico que muito se espera e muita expectativa está em torno da vacina, mas o que nós precisamos lembrar é que o ano mudou, mas a situação atual ela é a mesma. Isso não é para gerar desespero, na verdade precisa ter serenidade e ter calma e entender que a doença ainda é a mesma. Então, manter os cuidados, porque a prevenção ainda é o melhor caminho. A partir do momento que tiver a vacina, a gente vai notar realmente. Então, o que vai mostrar para nós se a vacina resolveu o problema são as curvas de mortalidade, as curvas de incidência, e isso não vai ser uma coisa tão imediatista. Então, precisa ter calma e esperar um pouco o tempo passar. Doutor Alessio Barcelos, neurocirurgião, muito obrigado de coração pela presença do senhor aqui, pela primeira vez no programa Saúde Master. Estão perguntando também, doutor, como faz para encontrar o senhor? Qual seria o caminho? Sim, nós temos o Instagram, Dr. Barcelos, e o site Alessio Barcelos. A clínica em que eu trabalho chama-se Ineuro, então tem no site também IneuroPB, e através desses canais e do Google, certamente vai nos encontrar. Com certeza. Doutor, muito obrigado mais uma vez, fique com Deus, muita saúde, né, principalmente, que é o que a gente tem desejado para todos. E daqui estamos finalizando a edição de número 74 do programa Saúde Master, sempre agradecendo, realmente. Tenho a certeza que fizemos um grande programa, mais uma vez, e de imensa utilidade pública. Fiquem com Deus e até a edição próxima do Saúde Master, que será a de número 75.